Senta que lá vem a história. Logo após uma nevasca de dezembro ter congelado 280 homens nas trincheiras, os cavadores de Galípoli foram retirados. Mas novos horrores ainda estavam à sua espera. Ainda teriam que enfrentar situações insólitas na Grande Guerra que parecia consumir a humanidade sem fim. Agora, países entravam na guerra sem nenhum motivo além de promessas de saques. Alguns obtiveram ganhos fáceis, mas a maioria padeceu como gado em um matadouro. Os que entraram depois o fizeram apenas para obter vantagens: Japão, Itália, Bulgária e outros. O Império Além-Mar da Alemanha foi a primeira vítima da guerra. Os japoneses tomaram suas possessões na Ásia, os britânicos seus territórios africanos, e o Império Alemão deixou de existir em 1915. A Itália entrou por pequenos territórios do Mar Adriático até o Egeu. O custo foi calamitoso, pois o exército italiano teve de enfrentar as montanhas muito bem defendidas. Os Balcãs escolheram seus lados freneticamente. Gregos, sérvios, albaneses, montenegrenses e mais tarde os romenos juntaram-se aos aliados. A Bulgária ficou com os turcos e as forças centrais. Portugal e Brasil contribuíram com os aliados enviando unidades militares. A França e a Inglaterra tentaram em vão atacar a Sérvia pelo sul por meio do porto grego de Salônica, perdendo 600 mil homens, o que os sorridentes alemães chamaram de o maior campo de concentração dos aliados. Com a paralisação dos exércitos, os navios entraram em ação. A Marinha Real expandiu o bloqueio marítimo de suprimentos úteis à Alemanha, grãos, farinha e outros alimentos. Esse bloqueio para a Alemanha e os países da Europa Central foi tão eficiente que logo ficaram reduzidos à fome. Os alemães, furiosos, buscaram a retaliação na sua crescente frota de submarinos. A Alemanha ameaçou afundar qualquer navio nas ilhas britânicas sem aviso prévio. Logo, navios neutros de ambos os lados passaram a ser bloqueados e afundavam rapidamente. A Inglaterra estava mais vulnerável no mar do que a Alemanha, pois importava 64% de seus alimentos, enquanto a Alemanha apenas 25%. O bloqueio britânico forçou o uso do submarino para o comércio, mas era um novo tipo de arma. A superfície podia ser atacada sem aviso, devido à sua vulnerabilidade, sem que alguma resistência fosse oferecida. Os pacíficos e prósperos Estados Unidos, com grande população imigrante alemã, assumiram uma conduta descomprometida, neutra. Perdiam mercados, mas seguiam indiferentes sob a liderança do presidente Wilson. Isto foi um problema para toda a Europa. Mas quando o navio Lusitânia partiu de Nova York, apesar dos avisos da Alemanha, com uma lista de passageiros formada em grande parte por celebridades americanas, os resultados da Grande Guerra foram fatais. No primeiro dia de maio, diante da costa irlandesa, Walter Schwagner, que comandava o submarino U-20, preparou-se para afundar seu país junto com o navio. Seu torpedo atingiu o Lusitânia, que afundou em 18 minutos. 1.198 pessoas, incluindo 128 americanos, afundaram.
Depois daquilo, não havia dúvida nenhuma de que, em algum momento, os Estados Unidos entrariam na guerra. A ira americana nunca seria aplacada. A Alemanha havia agravado a situação, recusando-se a desculpar-se ou a recompensá-los, e elogiou Schweigner em sua imprensa nacional. O presidente Wilson tentou acalmar todos com a declaração: um homem tem o direito de orgulhar-se de não lutar. Foi massacrado por desejar proteger seu povo daqueles novos horrores surgidos na frente ocidental. Em Ypres, em um dia ensolarado e tranquilo nas linhas francesas, as tropas coloniais viram duas nuvens verde-amareladas vindo em sua direção, como se fossem neblina sobre o pântano em uma noite de frio. Em 15 minutos, 5.000 homens encontraram a morte lenta. 10.000 foram mutilados e o pânico tomou conta da trincheira inundada pelo gás clorídrico. Até os alemães ficaram atônitos com o massacre e não aproveitaram os quase 10 quilômetros de abertura na linha. Com a surpresa daquela arma letal, o gás venenoso tornou-se mais um artefato mortal, sendo lançado constantemente em cilindros pela artilharia. Gases fosfogênio e mostarda juntaram-se ao clorídrico nos ataques fatais e passou a ser comum encontrar-se soldados cegos, asfixiados e com os pulmões destruídos. As nuvens de gases tornaram-se tão temidas quanto as mutilações. As batalhas sobre as vilas e lugarejos continuavam. Mas Artois, Albert, Ritchie, segundas por Ypres, Vimy Ridge, Champagne, Luz, resultaram apenas em homens mortos para adubar seus campos de papoulas. Joffre afirmou que não tinha pressa. Quando Kitchener e French falharam em Gallipoli e Ypres, o general Sir Douglas Haig, um herdeiro de grande fortuna que nem mesmo passara nos exames da universidade, tornou-se chefe da Força Expedicionária Britânica. Na Inglaterra, os britânicos enfrentavam uma guerra sem fim. Cartazes chamavam voluntários para substituir os mortos. Uma emenda foi criada para colocar toda a indústria a serviço da guerra. As greves eram proibidas. Operários da indústria bélica eram escravizados. E as mulheres foram convidadas para trocar a cozinha pela fábrica. Pela primeira vez, a mulher podia alugar sua própria casa, usar roupas da moda, fumar em público. A guerra dera à mulher europeia um novo tipo de independência. Elas mereciam uma recompensa no final da guerra, e a recompensa era o sufrágio. A morte também chegara aos lares. De 1915 a 1917, grandes aeronaves alemãs chamadas Zeppelins começaram a atacar a Inglaterra. Os alemães bombardeavam cidades bem distantes do fronte. Costumamos esquecer que os alemães adoravam bombardear as cidades. Surgiram então os canhões antibombardeiros e aviões de caça que suavizaram a ameaça dos Zeppelins. Pela primeira vez na história apareceu um novo herói que vivia nas nuvens. 10 anos após os irmãos Wright voarem, os duelos eram acima da terra. As pistolas foram substituídas por metralhadoras sincronizadas e bombas sofisticadas. Foi inventado um novo vocabulário: dogfight, ataque aéreo, strafing, spade, Newport, Fokker, spin, loop, aeródromo e, mais que tudo, um as. Enquanto os soldados da artilharia que matavam 1.000 homens por dia eram ignorados, os assassinos do ar ocupavam as manchetes dos jornais. Von Richthofen, Bishop, Fonck e Bilk eram deuses nacionais. Max Immelmann e Hal Lufberry deram seus nomes a manobras aéreas clássicas, tornando-se imortais.
Infelizmente, os imortais às vezes caíam das alturas envolvidos pelas chamas. A infantaria que recolhia os destroços acreditava-se imune, só que não por muito tempo. A grande matança que a Primeira Guerra havia se tornado dirigiu-se para o mar. No dia 30 de maio, houve um grande confronto entre a imensa frota britânica e a frota alemã. A força do almirante Sir John Jellicoe se deparou com os alemães, comandados por Reinhard Scheer, na península da Jutlândia, onde aconteceu algo como uma briga de facas feita com canhões de 14 polegadas. Os alemães estavam mais preparados e 117 mil toneladas de navios ingleses afundaram, juntamente com 61 mil toneladas de navios alemães. Nada havia sido realmente decidido. Ocorrera apenas um empate na Jutlândia. Os alemães apenas afundaram mais navios. Por outro lado, a grande frota alemã foi rechaçada para suas bases e nunca mais emergiu. A partir de então, o bloqueio aos alemães não foi mais combatido. De volta à terra, a Áustria finalmente derrotou a Sérvia com a ajuda alemã e os exércitos russos foram afastados para a Prússia. Mas não houve uma decisão. O resultado de Lord Kitchener, o antigo herói do Império Britânico, foi tão insignificante que na época da sua morte, em um ataque submarino, a Câmara dos Comuns pensava em reduzir seu salário. Em seu lugar como ministro da guerra entrou o explosivo David Lloyd George. A liderança inglesa voltava, mas surpreendentemente sua estratégia de guerra continuava igual. Douglas Haig estava prestes a cometer um erro militar que assombraria a Inglaterra pelo resto do século XX. Lançou uma grande ofensiva em direção às montanhas altamente fortificadas acima das trincheiras aliadas ao longo do rio Somme. Sua confiança e teimosia não conseguiram impedir que as metralhadoras e a artilharia alemãs dizimassem toda uma geração de ingleses. Eles perderam 60 mil tropas em um único dia. Esse ataque teve implicações muito além dos campos de batalha. Os australianos e os canadenses jamais perdoariam as táticas inglesas usadas no fronte ocidental em 1916 e isso abalou o Império Britânico. Homens graduados nas melhores escolas britânicas, que eram tenentes e capitães, foram os que morreram primeiro. Com isso aconteceu o que chamamos de inversão da pirâmide social. A próxima geração de médicos, advogados, funcionários públicos, engenheiros e líderes políticos foi morta primeiro. Doctors, lawyers, civil servants, engineers, political leaders are the people who get killed first. O poeta-soldado Siegfried Sassoon escreveu: "Meus olhos dirigem-se para as sombras verdes escuras do pequeno rio, mas meus pensamentos são frágeis diante de tão grande infelicidade." Os ganhos foram poucos. A matança continuava. Haig continuou com sua campanha sangrenta até novembro, quando não havia mais ninguém para convocar. No final de 1916, 607 mil soldados ingleses haviam morrido. Com a destruição do exército profissional e da morte dos voluntários no Somme, o recrutamento começado em 1915 servira para alimentar a máquina da morte. Casados morriam juntamente com solteiros. Comunidades inteiras alistavam-se nos batalhões de amigos, dos quais o mais famoso foi o de Liverpool. Esses homens eram treinados juntos com seus amigos, organizados em regimentos e brigadas, de forma que a comunidade ia para a batalha como uma unidade.
Isso foi desastroso em 1916 e 1917, quando comunidades inteiras desapareceram. Winston Churchill, que havia sido criticado, sugeriu uma nova arma para acabar com o impasse. Apoiou o coronel Ernest Swinton no pedido da criação de um novo veículo motorizado. As armas secretas foram embaladas e enviadas com o carimbo de caixas d'água, que logo tornaram-se tanques. Um general insistia no valor dos cavalos e rechaçou a mudança. Mas os tanques eram citados com grande veemência, especialmente após do que aconteceria em Verdun. Falkenhayn, em um dos seus momentos de cinismo, decidiu atacar Verdun não pelo território, e sim para matar. Verdun, not to gain territory, but to kill people. Não se dizia aos soldados que estavam sendo enviados para a batalha para vencer ou destruir alguma coisa. Eram enviados para a guerra simplesmente para matar mais homens do que os que já estavam morrendo. O ponto escolhido foi Verdun. O alvo seria o sistema de forte centralizado em Douaumont. Esse ataque foi chamado de Operação Gericht, que significava local de execução. As bombas caíam a uma velocidade de 100 mil por hora. Os franceses, assustados com o uniforme em farrapos, levantavam-se das valas para a defesa. As trincheiras e as casamatas foram destruídas. Douaumont caiu. O calmo general Henri-Philippe Pétain galgou os rumos da história quando foi nomeado o Salvador de Verdun. Ele encerrava as ordens do dia sempre com palavras animadoras. Não passarão. Ninguém passou. Depois de quase 6 meses de luta, a exaustão e falta de munição causaram o cessar-fogo em Verdun. A França perdera 500 mil homens. A Alemanha 400 mil. Falkenhayn acertara na sua estimativa, só que estavam longe da vitória. Seus homens morreram na lama, outros na areia.